Olá pessoal, tudo bem? Fechando setembro e nossa equipe quis de alguma forma participar do Setembro Amarelo como valorização à vida e prevenção ao suicídio. Então a gente trouxe no nosso artigo jurídico da semana situações, repercussões jurídicas com a temática suicídio, né? Esse tema tão sério, tão delicado, tão relevante, né? E que causa assim uma comoção, é realmente uma situação de calamidade até pública, porque inclusive a gente estudando aí a questão do suicídio, a gente vê que muitos casos não são divulgados, então e é muito sério, é um índice muito alto e a gente não sabe, com nossos tempos atuais, com todas as situações negativas, né, que infelizmente ocorreram nesses últimos tempos, como está sendo tratada essa situação. Então, eu acho que a gente principalmente como membros aí da sociedade, membros ativos aí, nós como operadores do direito, devemos, de alguma forma, ainda que seja como informativo, trazer aí a repercussão jurídica de situações envolvendo suicídio. Bom, então assim, a primeira delas é que na esfera penal, o suicídio ele não tem tipificação no Código Penal, né? Nem o suicídio propriamente dito e nem a tentativa de suicídio. Então, suicídio nem tentativa de suicídio não é considerado crime, tá? Agora, uma pessoa que induz, instiga, facilita, incentiva ali uma pessoa a cometer o suicídio, esse sim está praticando crime tipificado no artigo 122 do Código Penal, que fala o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-lhe ou prestar-lhe auxílio para que o faça. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. E aí tem os casos de duplicação da pena nos incisos. Então, essa seria a consequência aí, do crime na esfera penal para o suicídio. A gente vê que tem a questão também da eutanásia, que no Brasil também não tem tipificação no Código Penal, tá? Mas os tribunais têm entendido aí que ela ocorre de forma ativa ou passiva, né? Que ativa por meio de ato deliberado, quando os familiares ali decidem ali não ministrar mais um medicamento ou desligar um equipamento necessário ali à sobrevida ali daquele paciente, daquele ente familiar. Ou na forma ativa, quando o próprio paciente resolve deixar de tomar, desligar ele deliberadamente essa máquina que o mantém ali vivo, vamos colocar aqui entre aspas. Então, existe inclusive projeto de lei para atenuar penas, né, nesses casos aí de eutanásia. E já a repercussão assim do suicídio no direito civil, acho que a principal delas é no caso de seguros de vida, em que nos 2 primeiros anos o segurado ali, os beneficiários daquele segurado não têm direito ao capital segurado, né? E isso está no artigo 798 do Código Civil, que fala que o beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos 2 primeiros anos de vigência inicial do contrato ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. E o parágrafo único do artigo antecedente fala: no caso deste artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Então, nos 2 primeiros anos de vigência ali daquele seguro de vida, havendo suicídio, não tem direito ao capital segurado, mas tem direito à reserva técnica. Essa reserva técnica são os pagamentos que são feitos ali ao longo ali do pagamento da apólice, tá? Então, a gente vê também que essa questão do direito ao tratamento psiquiátrico, psicológico, internação, a gente tem que ter
consciência de que a gente não deve aceitar menos do plano de saúde, por exemplo, nos oferece. A gente traz aí nesse artigo jurídico diversos casos em que os planos de saúde limitam para 30 dias de internação, tá? E isso é totalmente absurdo. Os familiares não podem aceitar. Assim, se tiver acontecendo isso, faz denúncia ali na ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde. Procura a Defensoria Pública, né, se não tiver condição de contratar um advogado, ou então procura o seu advogado particular para não se submeter a esses absurdos que os planos de saúde muitas vezes impõem ali aos seus clientes, né, aos consumidores. E essa questão de internação, de tratamento, a gente traz também alguns casos em que a pessoa estava ali internada com um problema de depressão, tendo sido colocado no prontuário. Então é muito importante, quando houver internação aí com risco de suicídio, colocar no prontuário médico do paciente esse risco, porque a gente viu e trouxe nesse artigo jurídico situações em que a clínica, aquele estabelecimento de saúde, foi obrigado a reparar, a indenizar os familiares, porque não estavam monitorando, não vigiaram aquele paciente, e aquele paciente acabou se suicidando no próprio estabelecimento psiquiátrico, na clínica. A gente viu muitas situações desse tipo, em que a clínica não estava exercendo a vigilância ali adequada e aquele paciente veio a falecer. Então, é importante colocar no prontuário para que aquele estabelecimento de saúde tenha responsabilidade de efetivamente monitorar e cuidar da saúde daquele paciente. A gente viu também casos em que os estabelecimentos de saúde dão alta, né? Declaram que aquela pessoa está curada ou que está apta para sair daquele estabelecimento de saúde. Poucos dias depois, aquele doente ali, aquele paciente, vem a cometer o suicídio em casa, e aquela clínica, aquele estabelecimento de saúde ser condenado a reparar também dano por conta dessa alta indevida hospitalar realizada, né? Então, assim, acho que informação, por isso que o foco do artigo jurídico dessa semana é realmente trazer o máximo de informação, porque uma sociedade informada é uma sociedade sadia, né, também. Então, tem a questão dessa recusa, que eu falei, de 30 dias de internação, que acontece muito. Recusa em reembolsar despesas médicas, alegando que seria doença pré-existente do contrato, que também, assim, é inaceitável. Recusa em aceitar internação em determinada clínica, que normalmente o plano de saúde quer sempre colocar na clínica mais barata, de menos custo. Mas se o médico ali, a pessoa responsável pelo tratamento, indicou tal clínica, não aceite menos do que tal clínica, entendeu? Então, assim, realmente, com relação à saúde, a gente não pode aceitar o menos, né? E uma questão muito importante também que a gente traz nesse artigo é com relação à pensão por morte, porque muitas vezes consegue-se comprovar que a própria atividade exercida por aquela pessoa que cometeu suicídio tem nexo de causalidade com o suicídio propriamente dito, em casos de policiais militares, enfermeiros, pessoas que têm uma profissão assim muito estressante, né? E assim, colocar aqui, até por conta ali daquela atividade desenvolvida, a pessoa desenvolveu aquela depressão, e então tem um nexo de causalidade, e aquele benefício de pensão por morte ser majorado, tá? Então, pessoal, essa foi o nosso artigo da semana, em valorização realmente à vida, tá? A prevenção ao suicídio, a gente não deixar de buscar o tratamento, conversar com as pessoas próximas, familiares, amigos. E, pessoal, é isso. Até a próxima, então. Uma boa semana aí para todos, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.